Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos falar agora, na nossa aula, sobre o sistema de planejamento e orçamento. Então, dentro do sistema de planejamento e orçamento, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber, inicialmente, quais são os 4 sistemas do ciclo de gestão, que são planejamento e orçamento, contabilidade, administração financeira e orçamentária, controle interno. Então, dentro desses 4 sistemas, o que é que nós temos que saber? Nós temos que saber qual é o órgão central, quais são os órgãos setoriais e se existem ou não órgãos específicos. Só isso. Aí, na segunda parte da aula, a gente entra falando com mais detalhes sobre o sistema de planejamento e orçamento. Vamos lá para os nossos slides. Então, você está vendo aqui que existem 4 sistemas organizacionais, como eu falei. Planejamento e orçamento, administração financeira, contabilidade, controle interno. O que é que a gente precisa saber inicialmente? Quem é o órgão central do sistema? Então, você tem aqui o Ministério da Economia, você tem a Secretaria do Tesouro Nacional, que faz parte do Ministério da Economia, no caso de Administração Financeira e Contabilidade, que também é a Secretaria do Tesouro Nacional, e a CGU, que é o responsável pelo controle interno. Preste atenção no que eu vou te falar. Então, o que é que você vai notar? Coincidências. Cada sistema organizacional possui um órgão central. Desses 3 sistemas organizacionais, 3 estão no mesmo ministério. No entanto, o Ministério da Economia é o órgão central do sistema de planejamento e orçamento. No entanto, quando a gente cai para falar sobre o sistema de contabilidade e o sistema de administração financeira, o órgão central é a Secretaria do Tesouro Nacional, que faz parte do Ministério da Economia. Não tem nenhum problema quanto a isso. Ou seja, o órgão central, tanto da contabilidade federal quanto da administração financeira, é o mesmo. Secretaria do Tesouro Nacional. Vamos para o nosso próximo slide. Então, o que é que você está notando aqui? Que tem órgãos setoriais, né? Órgãos setoriais aqui, no sistema de planejamento e orçamento. Órgãos setoriais aqui. Órgãos setoriais aqui. E órgãos setoriais aqui. Agora, o que é que você está vendo? Que aqui não tem órgão específico. Aqui não tem órgão específico no sistema de contabilidade. E aqui também não tem órgão específico no sistema de administração financeira. Você só vai ter órgão específico aqui, ó, no sistema de planejamento e orçamento. Então, vamos dar uma pausa e vamos explicar sobre isso. Então, o que é que você vai observar, que é importante você saber para a prova? Que todos possuem órgãos setoriais. Agora, quem são os órgãos setoriais de planejamento e orçamento, no caso do Poder Executivo Federal? Então, são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios. Então, por exemplo, a gente tem em torno de 22 ministérios, aproximadamente, 20, 22. Desses 20, 22 ministérios, cada ministério possui uma unidade de planejamento e orçamento. Essa unidade de planejamento e orçamento é que é o órgão setorial do sistema de planejamento e orçamento, ou seja, cada ministério, essa unidade setorial de cada ministério se subordina tecnicamente ao Ministério da Economia. Para fins hierárquicos, se submete ao ministro da pasta, mas para fins técnicos, supervisão técnica, se submete ao Ministério da Economia e não poderia ser diferente, certo? Ou seja, a supervisão técnica é a cargo do Ministério da Economia. Então, o que é que acontece muitas vezes? O ministro da pasta quer comprar alguma coisa, quer fazer algum tipo de gasto estruturante, muitas vezes ele não consegue. Por quê? Porque às vezes existe uma orientação técnica que determinado tipo de gasto não pode ser feito daquela forma. Então, no caso do sistema de planejamento e orçamento, quais são as unidades setoriais dos ministérios? Grave esse nome, SPOA, Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. Essas SPOAs, que são as subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Administração, são os órgãos setoriais dos ministérios, beleza? No caso do sistema de contabilidade, você vai até as unidades de gestão interna. Essas unidades de gestão interna fazem parte, dentro dos ministérios, da SPOA, ou seja, a SPOA é a subsecretaria, e dentro dessa subsecretaria existem unidades específicas que tratam sobre contabilidade e tratam sobre programação financeira. Ou seja, a SPOA é a subsecretaria, mas dentro dela você tem estruturas específicas sobre contabilidade e programação financeira.
Da mesma forma, o SPOA, ele pode, mesmo tendo orçamento, querer comprar alguma coisa, querer pagar alguma coisa. No entanto, a STN também faz a supervisão técnica sobre as unidades de programação financeira e sobre as unidades, certo, de contabilidade que existem dentro de cada ministério, dentro da SPOA. E para fechar, vamos falar agora sobre o sistema de controle interno. O sistema de controle interno é um pouquinho diferente, porque no sistema de controle interno você não tem uma unidade setorial em todos os ministérios. Então, muita atenção no que eu vou falar agora. Você só tem o controle interno setorial, que é a sigla CISET, em alguns ministérios. Que ministérios são esses? Presidência, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores e AGU. Pronto. Apenas esses 4 ministérios possuem controle interno setoriais. No caso dos outros ministérios, não existe controle interno setorial. Não há. Então, a relação é direta do ministro com a própria CGU. Ok? E para fechar, vamos falar agora sobre órgãos específicos. O que são órgãos específicos? São órgãos especializados em determinado tema. Quais são, dos 4 sistemas estruturantes ou dos 4 sistemas organizacionais, o único que possui órgãos específicos? Anote isso aí. É o que a gente está tendo aula. É o sistema de planejamento e orçamento. Ou seja, dentro do sistema de planejamento e orçamento, você vai ter, dentro dele, dentro do Ministério da Economia, unidades, secretarias ou subsecretarias que cuidam especificamente sobre determinado aspecto do planejamento e orçamento. Para ser mais específico, para colocar de forma bem clara e objetiva, quais são os órgãos específicos mais importantes que fazem parte do órgão central, que é o Ministério da Economia? Então, primeiro, você vai ter a SOF, que é a Secretaria de Orçamento Federal, que cuida do Orçamento Fiscal, Seguridade Social e da LDO. Você vai ter a SEST, que é a Secretaria de Controle e Governança, Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais. Ela cuida do orçamento de investimento. E para fechar, você tem a SUPLAG, ou CEPLA, como o pessoal chama aí agora. A SUPLAG ou CEPLA, eu uso SUPLAG porque é mais fácil o nome, é a Subsecretaria de Planejamento Governamental. A SUPLAG ou CEPLA é a que cuida da parte do PPA. Então, com isso aqui que eu já te falei, pessoal, várias questões de prova você tem condições de acertar. Como, por exemplo, quem é o órgão central do sistema de planejamento e orçamento? É a CGU? É a STN? Não, é o Ministério da Economia. A SOF participa de todo o processo orçamentário? Não, porque a SOF só cuida de orçamento fiscal, Seguridade Social e LDO. Ela não cuida de todo o processo orçamentário. Tanto é que ela não se envolve com o orçamento de investimento. Ela não se envolve com o PPA. Vamos ver se tem mais alguma coisa antes da gente entrar diretamente aqui no que falta. Pronto. Pessoal, esse era o meu recado. Fechamos aqui o primeiro bloco, que é uma visão geral sobre todos os sistemas organizacionais. No próximo bloco, a gente vai falar especificamente sobre o sistema de planejamento e orçamento. Fiquem com Deus e até a próxima.